Oi a todos, aqui no programa Prevenir nós vamos falar sobre lúpus. E o nosso convidado é o Dr. Mário César Pires, que é médico dermatologista do Hospital do Servidor Público do Estado. Dr. Mário, seja bem-vindo aqui ao nosso papo. Bom dia, muito obrigado, agradeço muito pelo convite e vamos bater um papo sobre o assunto. Então, a gente sempre faz alguma alusão aos meses coloridos, né? Então nós vamos falar ao fevereiro, que tem o fevereiro Certo. roxo, que fala de doenças crônicas, e uma dessas doenças é o lúpus, né? E o senhor, como dermatologista, trabalha bastante com lúpus. Então vamos começar pelo básico mesmo. Como que o paciente chega no seu consultório e o senhor fala, não, isso é lúpus? O lúpus ele é uma doença autoimune que ele pode acometer vários órgãos, a pele é um deles. Para nós dermatologistas é comum, mas você também tem lúpus com lesões articulares, até psiquiátrica, qualquer órgão pode ser afetado pelo lúpus, né? Na dermatologia, o paciente chega com lesões principalmente em áreas expostas ao sol, porque o sol é o principal fator predisponente ou desencadeador do lúpus, né? Normalmente lesões na face, no V do decote, são os locais mais comuns. E na pele, a maioria das vezes, o lúpus ele é crônico, não é agudo. O lúpus agudo, mais comumente, é uma doença sistêmica, tem lesão de pele também, mas tem envolvimento articular, outros quadros assim. Chega também para o dermatologista, mas muitas vezes o paciente vai primeiro no reumatologista, porque pega muito as articulações. Ô, doutor, quando o senhor fala que é autoimune, o que significa? Nas doenças autoimunes, existe uma defesa do organismo contra si mesmo. Então, algumas células do organismo, o organismo passa, no caso do lúpus, a produzir anticorpo contra essas células. Células da pele, que são os ceratinócitos, contra linfócitos, aí no lúpus especificamente é contra o DNA, contra a carga genética de algumas células. Por algum motivo o organismo começa a se autoagredir. Normalmente a gente faz esses processos, mas existe um freio no sistema imunológico para o organismo parar essa. Faz parte do treinamento do sistema imunológico a gente ficar produzindo autoanticorpo. Nos pacientes com doença autoimune, como o lúpus, por exemplo, ele não tem esse freio, ele deixa o organismo continuar se autoagredindo. No caso da pele, o indivíduo, quando se expõe ao sol, a gente sempre produz das células, né? Ele fica alterado, e aí o organismo vai lá, produz anticorpo e destrói, faz parte da nossa defesa. No lúpus, esse processo não para, ele continua agredindo suas próprias células, e aí por isso que o sol é um grande fator desencadeante. Então quer dizer que se alguém na família tem lúpus, eu tenho mais probabilidade de ter lúpus, porque é questão genética, porque o lúpus você não pega de ninguém, não é uma doença transmissível, né? É uma doença adquirida, geneticamente, vamos dizer assim. Sim, não, você não pega lúpus de ninguém, é questão genética. Existe uma maior, como você falou, uma maior probabilidade, mas não existe uma herança direta, tipo, olha, minha mãe tem lúpus, eu vou ter. Você tem um risco aumentado de ter doenças autoimunes de um modo geral. Tem famílias que são caracterizadas por ter doenças autoimunes. Um pode ter lúpus, outro pode ter uma tireoidite autoimune, algumas associações assim que a gente vê nessas doenças, vitiligo e lúpus, por exemplo. Vitiligo é outra doença autoimune, a gente eventualmente tem. Então não tem assim, ó, minha mãe tem, eu vou ter. Mas você está realmente num risco um pouco maior, como várias doenças, mas não tem assim, contagiosidade é zero, não tem risco nenhum. Você pode conviver tranquilamente com uma pessoa com lúpus, ela não vai te passar nada. E o paciente, por exemplo, agora falando do lado do paciente, eu acho que as primeiras coisa que chama atenção e até faz procurar um médico são as lesões de exposição ao sol, né? Como o senhor bem disse. De ficar Sim, vermelho e... Começa com que idade, mais ou menos? Ou não tem idade para isso? depende do tipo de lúpus. Então acho que a gente tem que voltar um pouquinho lá no início, né? A gente
tem os tipos de lúpus. Você tem o lúpus agudo, que é sistêmico, é uma doença sistêmica que envolve articulações, envolve até sistema nervoso, outro rim e também a pele em muitos casos. Ele é agudo. Esse é mais do adulto jovem. Vai incidir numa faixa etária aí dos 20 aos 40, 50 anos, pouco em criança e mais raro também nos idosos. Existe um outro tipo que é o lúpus subagudo. Ele tem um quadro predominantemente de pele, é o que mais tem a fotossensibilidade, dá em qualquer idade, mas também com predomínio na idade adulta, menos nos idosos e muito raro em criança. Existe o lúpus crônico, que é o de pele mesmo, as lesões são praticamente exclusivas da pele. Ele vai se instalando lentamente e esse é mais do adulto jovem em diante. E todas as formas de lúpus são bem mais comuns nas mulheres do que nos homens. O lúpus agudo é bastante mais comum em mulheres, muito raro no homem. O subagudo um pouco menos, o crônico é mais comum em mulher, mas aí a gente já vê também em alguns homens. Então a faixa etária vai depender da forma de lúpus. Pode dar em qualquer faixa etária. Existe até o lúpus neonatal, que dá em bebê, numa mãe que tem lúpus ou tem um anticorpo que chama RU, o bebê nasce com lúpus. Nós estamos com um caso agora no hospital. Existe lúpus induzido por droga. Então, algumas medicações podem induzir lúpus. Aí é uma outra forma, depende do remédio. A pessoa tem que ter a predisposição genética e o remédio seria tipo a gota d'água, né, para desencadear esse lúpus provocado por drogas, por medicamentos. Quando a gente fala droga em medicina, é medicamento, no geral, não é droga ilícita. E uma vez que... E como que se faz o diagnóstico? Tem algum exame específico ou o diagnóstico é mais clínico? Tem vários exames, o diagnóstico, a suspeita sempre é clínica, a gente tem que ter a suspeita clínica. Os exames às vezes dão positivo e não significa que o paciente tem lúpus, existem critérios da Associação Americana de Reumatologia que a gente utiliza para o diagnóstico do lúpus sistêmico. Então, no sistêmico é o quadro clínico associado a alguns exames de sangue, que a gente chama FAM, anti-ENA, anti-DNA, dosagem do complemento, o hemograma tem alterações também associadas a esse quadro de dores articulares, etc. Então, os exames têm que ser interpretados, não basta ser positivo, eles têm que estar dentro de um contexto e também tem os títulos desses anticorpos, tudo. O subagudo tem exames também, exames de sangue que a gente vai fazer, é um exame que chama anti-RO, e a biópsia. A biópsia é fundamental para o diagnóstico, biópsia de pele. O que vai fazer o diagnóstico do lúpus cutâneo, lúpus crônico, é a biópsia. É imperativo que a gente faça a biópsia, e de preferência com um exame complementar do anátomo patológico que chama-se imunofluorescência direta. Então não é assim, mas tem que ter, tem a clínica, mas aí no caso do lúpus cutâneo, a biópsia é bem sugestiva, ela vai fechar o diagnóstico. É imperativo a gente fazer a biópsia. Se o quadro clínico é bem típico, você já vai tratando, você faz os exames, coleta primeiro, porque o tratamento interfere nos exames. Mas se for o agudo, você vai ter que dar corticoide e tudo. Então, primeiro você já coleta tudo que tem que fazer e no dia seguinte você já pode começar a tratar pela clínica, né? Se o quadro é muito exuberante e tudo, a gente não vai ficar esperando o resultado de uma biópsia que pode demorar bastante, né? Certo. E agora, já que você citou tratamento, vamos falar disso. Não tem cura, né? O que eu posso fazer é melhorar a situação cronicamente? Como é que é isso? Também vai depender da forma. Um lúpus sistêmico, você vai dizer que esse paciente vai tratar a vida toda, vai tomar corticoide, imunossupressor, cloroquina, aí aqui a cloroquina é fundamental. Você vai fazer fotoproteção, porque mesmo se não tiver lesão de pele, o sol é um fator desencadeador, então tem que fugir do sol. No subagudo também, você a mesma coisa, é fotoproteção tópica e sistêmica, eventualmente o corticoide, e no crônico também vai fazer fotoproteção, tudo, aí você não vai dar o corticoide sistêmico no lúpus crônico, vai dar só o local e eventualmente algumas medicações que a gente utiliza por via oral.
E quem, vamos supor, se alguém que teve o diagnóstico recente, assim, é uma coisa que eu acho que inicialmente deve assustar, né, o diagnóstico, mas o tratamento é eficaz, né, doutor? Como é que é isso? Se a pessoa tem medo, ou é possível de controlar, ela controla com o tempo, como é que é isso? Veja bem, a palavra lúpus já é bem conhecida do público, assusta, realmente. Então, o médico tem que explicar qual a forma e quais as possibilidades. Tudo também vai depender da forma. Um lúpus subagudo dá para controlar, mas o tratamento é mais agressivo. Cada vez mais tem medicações interessantes para o lúpus sistêmico, mas ele tem mais riscos, sim. Você tem que controlar o rim, fígado, coração, tem complicações cardiológicas, psiquiátricas, neurológicas. Então exige mais monitoramento e você tem que acompanhar bem de perto. Esse paciente vai ter que ficar vindo no hospital sempre, acompanhar com reumatologista, dermato, clínico, imunologista, dependendo dos órgãos que forem acometidos. As outras formas de lúpus, você vai acompanhar, vai tomar medicação há muitos anos. O lúpus crônico de pele tem chance de remitir o cara ter alta, sim. Ele pode, não é que o remédio vai curar, às vezes termina o ciclo da doença, as lesões desaparecem, aí ele mantém só a fotoproteção e ele consegue se manter. O lúpus crônico, o lúpus cutâneo, não o sistêmico ou subagudo. O sistêmico ou subagudo o cara vai tratar a vida toda. O crônico tem possibilidade sim dele ficar livre da doença. Porque, de acordo com os sintomas também, se é um sintoma mais de dor articular, o paciente Sim. acaba indo para o reumatologista, né? Se é um sintoma mais de pele, o paciente Exato, acaba caindo no uma... dermato. E aí depois Exato. como é que faz ele precisa consultar essas outras especialidades ou ele fica em uma só? O que o senhor costuma ver isso? Não, o servidor, a gente tem uma característica muito interessante, é multidisciplinar, o entrosamento entre as clínicas é muito bom. E muitas vezes a gente acaba acompanhando em conjunto. O paciente vai na reumato, a gente conversa muito com eles, vem na dermato. Quando também tem lesão de pele, eles sempre pedem o acompanhamento junto com a gente. Agora, tem lúpus que não tem lesão de pele. Ele é sistêmico, tudo aí ele vai acompanhar no reumato, na clínica médica, ou dependendo do órgão acometido, né? Mas a reumato, para o lúpus sistêmico, é a principal especialidade que acompanha, assim. Mas aí no hospital a gente tem um ótimo entrosamento com as outras especialidades, com reumato também, e a gente muitas vezes acompanha junto. Vai na enfermaria, eles pedem consulta para a gente, e o paciente acaba passando assim, mais de uma especialidade. Ele tem que passar em oftalmologista também. Então, isso é uma coisa muito interessante e característica do nosso hospital. Os serviços são bem próximos, assim. Quando o lúpus não tem a expressão na pele, é mais comum que a articulação, alteração renal? Quais são os sintomas que As o duas, paciente... articulação, alterações, as artralgias, as artrites, o quadro articular é bem importante, acho que é o mais comum. E a complicação renal é uma complicação de pacientes com lúpus sistêmico, nem todos têm, mas também pode ter hepática, mas o rim é o nosso grande medo, é o acometimento renal. Certo. Né? Mas em geral é mais dor Então, articular que o paciente realmente procura por são causa os de dor, órgãos né? mais... E pode não ter nada na pele, pode Sim, por ter causa de dor dores articular e a articulares. pele está ótima, por exemplo. E pode ser o contrário também, eu posso ter Sim, em coisa na muitos pele e não casos ter não nada na tem, articulação, né? exato, as duas coisas. E, obviamente, esses que não têm nada na pele não procuram dermatologista, já vão Aham, direto na reumato, né? aham. Mas são muitos. Bacana, doutor. Eu acho que o papo é um papo informal para a gente Obrigado. abordar os aspectos. Sempre vai ficar dúvida, mas pelo menos a gente traça um panorama geral para entender um pouquinho mais da doença, para desmistificar também um pouquinho. E muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É. Eu que agradeço. Só de mensagem final, se alguém souber ou tiver lúpus, não é para entrar em desespero.
as tecnologias estão cada vez melhores para o controle da doença, tem medicações novas aí, o servidor tem acesso a muitas dessas medicações. O sol é um grande problema, mas sol é vida, a gente precisa dele para viver, né? Só se proteger, usar bastante protetor, escolher os horários, tudo, e procurar assistência. Não tem mágica. Às vezes a gente vê o paciente procurando tratamentos alternativos, coisas daqui, ali. Lúpus é o tipo de doença que não dá para inventar moda. Tem que ir realmente na medicina tradicional, nos remédios já com bastante, a gente está à disposição aí para o que precisar. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, doutor.